pessoal, Ouroboros Leios, né? Vamos entrar agora no tema da live. Bosco, é, como que você resumiria o Ouroboros, para quem não sabe o que é o Ouroboros? Né? Como que, assim, pequenas palavras, de forma simples, para a gente ter uma noção. Botei Bosco numa O Ouroboros, esparra agora. ok, se a minha avó perguntasse o que é o Ouroboros da Cardano, eu ia dizer que o Ouroboros é o protocolo onde a Cardano roda, que é o protocolo de consenso da Cardano. Perfeito, Bosco, é isso. Pessoal, a Cardano é uma rede descentralizada. Então você tem as pools e as pools rodam os nós, né? E você também tem aquelas pessoas que rodam o seu próprio nó. Por exemplo, quem tem uma carteira Daedalus, né, roda um nó da blockchain, tem uma cópia da blockchain ali. Sim. Então, na blockchain, quando a nossa pool, por exemplo, Cardanistas, produz um bloco, esse bloco ele é enviado para outras pools, né, que estão todas conectadas, e aquele bloco ele vai se espalhar pelo mundo todo, né? Então, hoje, quantos nós a Cardano tem, Ático? A gente tem 3.000 pools, e digamos que cada pool rode aí na faixa de 3 nós, ou 2 nós, né? Então, a gente estaria aí na casa de, no mínimo, 6.000 nós, só contando os nós das pools, entendeu? Sem contar os nós, por exemplo. A carteira Yoroi, ela roda vários nós, né, para você poder utilizar a sua carteira leve. A sua carteira leve se comunica com um servidor que roda o nó da Cardano. Então você tem todos esses protocolos, MISWAP, JPG Store, né, todos os DEPs que rodam na Cardano, eles vão ter lá um ou vários nós funcionando. A carteira Eternal, eles têm nós para caramba rodando na blockchain. E aí, o Ouroboros é essa norma, digamos assim, esse contrato que rege esse código, esse algoritmo, A que Constituição. isso, que rege a segurança dessa rede. Né? A gente pode citar, por exemplo, que o Ouroboros ele tem uma proteção para que não haja o duplo gasto. O que é o duplo gasto, Ático? Se você fez uma transação agora e gastou ADAS, você não pode daqui a pouco fazer outra transação gastando novamente aquele UTXO que você já gastou antes, né? Então o Ouroboros ele rege essa segurança. A gente pode citar, por exemplo, que as pools são sorteadas para produzir os blocos, né? A gente pode citar também que são 21.600 blocos por época, que dura 5 dias. Então tudo isso está escrito no Ouroboros, pessoal. Tudo isso é o Ouroboros que está lá determinado. A questão do cálculo das recompensas de stake, que é baseado no seu saldo e na sorte da pool no sorteio dos blocos, né? A quantidade de blocos que a pool produziu, né? O pagamento daquelas recompensas para sua carteira, tudo isso, Saturação, tamanho de pools. isso, saturação, que se a pool atingir 64 milhões de ADAs hoje, ela acaba recebendo menos recompensas, né? Então, o Ouroboros é isso, essa base toda da Cardano. E em cima do Ouroboros a gente vai ter aí os contratos inteligentes rodando, a gente vai ter os tokens, né, Hydra. sendo criados, a gente vai ter a Hydra que vai ser a camada 2 da Cardano. E o Ouroboros, pessoal, ele já teve várias versões, já teve o Ouroboros Genesis. É, Browse. o Praus é o que a gente está agora, né? Ok. E aí estamos numa discussão agora que começou do Ouroboros Leios. Por que a necessidade de ter um Ouroboros Leios? Deixa eu ver minhas anotações aqui para ver se eu pulei alguma parte interessante que fosse interessante a gente comentar, tá? Então, vamos lá. A Cardano tem 21.600 blocos por época. Uhum. É, a média que a gente tem é que sai um bloco a cada 20 segundos. É uma média porque, como o sorteio dos blocos ocorre para os segundos, né, que a gente chama de os slots, né, cada segundo na Cardano tem um slot. Então, dentro de um slot pode ter um bloco ou não, dependendo do sorteio. Então, às vezes, pode acontecer de ter uma diferença entre os blocos de 5 segundos, 3 segundos, 1 segundo. Às vezes, aquela diferença pode ser 40 segundos, mas na média são 20 segundos. E aí, se a cada 20 segundos a pool produz o bloco e aquilo é retransmitido entre a rede, a gente pode inferir que dentro desse espaço entre os blocos, desses 20 segundos, o nó da Cardano ele fica ocioso.
né, Bosco? Ele fica paradão. E Uhum. aí, uma pool produziu o bloco, começou a transmitir aquele bloco, aí os nós eles vão retransmitir aquele bloco. Se for o nó da pool, ele produz o bloco, né? E se for um bloco produzido por outra pool, aquele nó vai retransmitir, vai espalhar para mais pessoas, ele vai receber aquele bloco, vai validar e vai retransmitir, né? E a Cardano teve uma inovação recente, que foi o pipeline. O pipeline Sim. permite que o nó ele valide e retransmita o bloco ao mesmo tempo. Antes era bloqueado, né? Ele validava e depois transmitia. Agora, com o Red Fork Verso, teve essa inovação do pipeline, que ele faz duas coisas ao mesmo tempo. E é dentro do código atual do Ouroboros essa atualização, Isso, né? Ok. exato. E aí, no Layout, Ouroboros Layers, ele quer aproveitar esse momento ocioso dos nós. Se o nosso trabalha a cada 20 segundos, significa que dentro daquele espaço entre os blocos, ele poderia estar fazendo alguma coisa, né? Então, a proposta do Ouroboros Layers é que a gente traga algum tipo de eficiência para a blockchain Cardano, né? E dessa forma utilizar todo o potencial do TexO, ou o verdadeiro potencial do TexO. Qual é o potencial do TexO? É que você pode fazer várias transações na sua carteira sem necessariamente você ter que esperar uma ser feita para você poder fazer a outra. Já existe isso, né, Bosco? A carteira, a própria Eternal, a Typhon Wallet, dependendo dos UTXO, que são as fontes de recursos que tem dentro da sua carteira, você consegue encadear várias transações antes da primeira ser processada. Vou citar um exemplo aqui. Para a gente, né? Para quem não sabe o que é o TexO, imagine que você tem uma carteira, você tem uma carteira, e aqui dentro dessa carteira tem cédulas, né? Uma cédula de R$ 10, uma cédula de 20, uma cédula de 30, uma cédula de 50, uma cédula de 100, uma cédula de 200. Imagine que esses são os UTXOs. Então, eu posso pegar uma cédula de R$ 50 e fazer uma transação com ela, né, Bosco? Beleza? Então, Sim. aquele UTXO, ele está, digamos assim, ocupado, né? Ele está na fila para processar uma transação. Só que ao mesmo tempo, antes daquela transação dos R$ 50 ela ser processada, eu posso pegar uma outra cédula da minha carteira, uma cédula de R$ 100, e fazer outro pagamento, e fazer outra coisa. Né? Então, esse é o potencial do TexO da Cardano, que permite também que você envie ADAs e tokens para várias carteiras diferentes em uma transação só. Esse é o potencial do TexO. Cada hora que você manda uma ADA ou que você manda um token, você cria um TexO novo. O que é o TexO na tradução? Seria a transação não gasta. Né? A tradução literal é que é uma transação não gasta. Então, toda vez que você recebe algum recurso na sua carteira, aquilo é criado um TexO. E na hora de você gastar, você pode juntar vários UTXOs ou várias cédulas para fazer uma transação específica, ou você pode usar uma cédula só e a outra fica lá paradinha. Esse é o potencial do TexO. O que é que o Ouroboros Leios ele faria, né? O que é que ele mudaria nisso? De fato, há como melhorar a forma como o nó ele lidar com o processamento das transações. Como eu falei, hoje na Cardano é a cada 20 segundos, né, Bosco? Um bloco a cada 20 segundos em média. E nesses 20 segundos, o que é que o nó poderia fazer nesse espaço de tempo? Então, a proposta, pessoal, é que a Cardano, ao invés de ter um tipo de bloco, ela vai ter três tipos de blocos. Um segundo tipo de bloco, que é os endossantes de entrada, a gente já comentou aqui algumas vezes, né? Que a Cardano ela teria o bloco de consenso e teria um bloco de transação, que aí a gente chamou isso de endossante de entrada. Ocorre que agora, com a proposta do Ouroboros Layers, a gente descobriu que vai ter um terceiro tipo de bloco, ou seja, seriam três tipos de bloco. Pessoal, isso é na Layer 1. Isso não envolve Hydra, isso não envolve Milcomeda, não Então, envolve outras camadas. A gente está falando do Layer 1, da isso no camada caso aumenta a escalabilidade da rede. Não... vai aumentar a, e também a percepção do usuário da velocidade que a transação dele é processada na rede.
Gosto. né? E tudo isso baseado em segurança, pessoal, seguindo normas rígidas para, como eu falei lá no começo, impedir o duplo gasto, tá? Mas vamos lá, vão ter 3 tipos de blocos, pessoal, né? Os chamados blocos de entrada, que esses blocos vão ser frequentes. Ele vai pegar transações, né, que estão lá pendentes de serem processadas e vai incluir nesses blocos de entrada, tá? Vai ter o bloco de endosso, esse que é os endossantes de entrada. Esses blocos de endosso, ele já vai ser um bloco mais avançado e que vai ter uma certa confiança entre as pools. Então, os blocos de entrada, basicamente, não precisa ter confiança de ninguém. A pool, o nó vai lá e cria aquele bloco de entrada. O bloco de endosso já vai ter uma segurança, uma concordância entre os nós, né? A questão de segurança. Então, eu posso mandar o bloco de endosso, ele vai ser, o nome já diz, né? Endosso, ele vai ser endossado por outras partes, tá? E vai ter o bloco, que agora está sendo chamado de bloco de classificação, que é o bloco atual, que é o bloco de consenso da rede, esse que sai aí em média a cada 20 segundos. Recapitulando, o bloco que sai a cada 20 segundos ele continua, e ele é chamado de bloco de classificação. A gente vai ter um bloco de entrada, que é tipo assim, você mandou uma transação, rapidinho, ele já entrou em Todos um vão para bloco, esse. tipo, instantaneamente já entrou em um bloco chamado bloco de entrada. Não tem consenso nisso aí, não precisa outra por confirmar e tal. Aquele bloco de entrada, ele vai virar um bloco de endosso, que vai ter uma concordância da rede, né? E depois aquilo vai para um bloco de classificação, que é o bloco tradicional, e que todas as 3.000 pools vão ter que atestar que aquele bloco é seguro e tal, não sei o quê. Só então aí é confirmada a transação. Exato. Então, acho que vai dar no mesmo, né? Na verdade, porque se o consenso ele só está no bloco tradicional. Então, muda muito, pessoal, porque já vai haver certas validações e vai haver o desbloqueio de UTXO, criação de UTXOs novos, para você poder encadear mais transações. Então, para o usuário comum, não é muito normal isso, né, Bosco? Você faz uma transação agora e já está fazendo outra, já está fazendo. Não é muito normal, né? Geralmente a gente faz uma transação, depois de algum Só tempo quando é faz drop outra de e tal. NFT. Mas se você imaginar, por exemplo, um protocolo como a DEX, né, como a MinSwap, por exemplo, e que tem várias pessoas ali usando aquele protocolo ao mesmo tempo, então há uma necessidade do protocolo de contrato inteligente de ele fazer várias transações ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que eu digo assim, dentro dos 20 segundos, dá para fazer coisa para caramba, né? Não precisa só esperar uma transação a cada bloco. Então, a Cardano vai evoluir muito, pessoal. E é uma coisa que não existe em Layer 1, né, camada 1 de outras blockchains. Então é uma inovação daquelas que só a Cardano sabe fazer, né, Bosco? Tem toda uma pesquisa científica, tem vários papers, né, para agora a gente chegar nessa proposta de construção do Ouroboros Leios. A gente fala assim, ó, são 5, 6, 10 papers para aquilo virar um CIP, que é um Cardano Improvement Proposal, e aquilo ser construído dentro da blockchain. Então vamos lá. Os blocos de classificação, pessoal, eles continuam tendo a questão da segurança da blockchain no seu nível pleno, né? O bloco de endosso, como eu já falei, ele vai ser um bloco de confiança intermediária, né? E o bloco de entrada, não, é aquela coisa, é tipo assim, pegou várias transações ali, jogou ali dentro, e aquilo vai ser evoluído dentro do protocolo da Cardano. Então, o Ouroboros Leios, ele vai tornar a blockchain Cardano muito mais otimizada, né? Ou seja, se há um gasto energético de energia para o nó ficar ocioso durante 20 segundos, a gente vai ter uma eficiência maior, porque com aquele mesmo gasto energético, a gente vai produzir muito mais, aí a blockchain vai ficar muito mais frenética, né? Muito mais ativa, né, Bosco? Então, o Ouroboros Lei já é para agora, Ático? Tipo assim, então, pessoal, como eu falei, demora aí
alguns meses. Por exemplo, o Vessio, o Red Fork Vessio, foi na faixa aí de 1 ano de discussões, né, Bosco? Né, Sim. do que seria daquelas funcionalidades e tal, e aquilo foi incluído várias coisas, né, que inclusive houve uma nova denominação da versão de contrato inteligente. Então, Plutus versão 2, né? Vários é, inline da Toon, reference script, várias coisas que juntas resultou no Red Fork Verse. Então a gente espera que daqui a um ano, mais ou menos, a gente tenha aí o Ouroboros Layout funcionando, né? É, e aí, pessoal, tem a página, né? Esse Twitter aqui é do Matias. O Matias meio que deu uma resumida, pessoal, nessas informações aqui que eu trouxe para vocês. E tem também lá o próprio CPI, né? A página do CPI, é, que é um. Não tem número ainda, para você ver que essa discussão do Ouroboros é tão básica que ainda não tem um número de CPI, mas ela já é um pull request, já é uma discussão que a comunidade ela está fazendo lá, várias pessoas, vários desenvolvedores, pessoas que trabalham na Cardano, pessoas que não trabalham na Cardano vão poder entrar lá e questionar algumas coisas, avaliar algumas coisas, fazer uma análise matemática da segurança, etc. Então isso é muito legal. Mostra como a Cardano ela é descentralizada nesse aspecto da discussão da evolução, né, Bosco? A gente não tem a Voltaire funcionando ainda, a gente não tem aquela votação funcionando ainda, mas antes da Cardano ir lá e fazer alguma coisa, ela discute primeiro com a comunidade, com os desenvolvedores, com as pools, etc. Então é isso, vamos ver o que é que vocês estão falando aí. Me falem o que é que vocês acharam do Ouroboros Layers, se vocês gostam aí desse ritmo da Cardano, né, frenético, né, de inovação. A gente não costuma ouvir muito assim de inovação. Geralmente aquela blockchain ela é daquele jeito, e aí o que é que ela pode mudar? Ela pode mudar de um proof of work para um proof of stake, ela pode mudar alguma mecânica de funcionamento da rede, mas nesse aspecto do que o Ouroboros Layout propõe para Cardano, não é todo dia que a gente escuta, né? Então vamos acompanhando aí. E eu tenho uma expectativa boa, Bosco, mostra, né, como que as empresas que desenvolvem a Cardano, elas têm uma preocupação com inovação, né, cara? Não é porque a Cardano está funcionando há 5 anos que ela tem que permanecer daquele mesmo jeito nos próximos 10 anos, né? Há uma resistência forte aí em outras blockchains, né, Bosco? Em questão de atualizações, elas são muito reservadas em relação a isso.